Estamos de volta com o Pense em Saúde, hoje falando sobre a febre chikungunya e sobre dengue. E participam desse debate conosco os infectologistas Dr. Alexandre Moura e também o Dr. Frederico Amâncio. E eu gostaria, então, agora de passar para vocês as perguntas que chegaram de casa antes de fazer uma curiosidade minha sobre vacina. Mas a Mariana, ela pergunta o seguinte: já houve caso de morte de chikungunya? Já. No Brasil, a gente, em Belo Horizonte, como eu falei, não tem nem caso, nem óbito, né? Mas existem óbitos relatados. Não é tão frequente, a dengue mata mais do que o chikungunya dá mais dor prolongada do que morte, mas pode acontecer, existem relatos, principalmente por acometimento cerebral, cardíaco ou de algum órgão nobre. E geralmente pessoas que, como eu falei, daqueles grupos de risco, que já têm uma vulnerabilidade maior. São mais idosos Isso, ou já usam alguma medicação. Isso. A Vera Vilma do Salgado Filho, ela diz que costuma usar repelente no corpo todo, no corpo. Ela gostaria de saber se esse método funciona e qual que seria a recomendação, doutor Frederico. Bom, o repelente ajuda sim. Tem que lembrar que a maior parte dos repelentes, depois de 3, 4 horas, eles já saem da pele, eles perdem sua função, né? Então sempre tem que fazer a reaplicação. E é importante também que sempre olhe no rótulo ou peça ajuda para o seu médico para escolher o melhor repelente, porque tem pessoas que são alérgicas e existem repelentes que não podem ser utilizados para crianças, né? Tá. Então é sempre importante avaliar a contraindicação ao uso de repelentes para alguns grupos especiais. Mas esses repelentes funcionam, né, quando bem passados e repassados, para esses mosquitos, Sim, né? pode diminuir o risco de adoecimento. Tá certo. O Marcos Antônio, lá do centro, ele pergunta como o vetor adquire o vírus da chikungunya. Você já tinha explicado, doutor Alexandre, mas vamos repetir, às vezes ele não estava assistindo na hora. Ele adquire, então, picando uma pessoa que está com chikungunya. Então, ela tem que ter o vírus na circulação, então, reforçando que o chikungunya não infecta animais, então, o reservatório é humano. Então, o mosquito precisa picar uma pessoa que está com chikungunya, sintomática ou não. Ah, tá. E aí ele adquire, e se ele for, inclusive, vetor e tiver dengue, ele pode ter os dois ao mesmo tempo, dengue e chikungunya. E a Cláudia também, a gente comentou sobre isso, mas vamos repetir, do Sagrada Família, se a prevenção para chikungunya é a mesma para dengue. Sim, né, a primeira coisa é combater os focos do mosquito, é o mesmo vetor que transmite, então essa é a principal questão e o que a gente deve fazer para evitar que tenha os casos de dengue e chikungunya no nosso município ou no nosso estado. Tá certo. Focos de água, principalmente reservatório de água. A Jamile, ela manda a seguinte pergunta pra gente: por que nos comerciais de medicamento, ao final do comercial, sempre surge a mensagem de contraindicação no caso de suspeita de dengue? Esses medicamentos poderiam piorar os sintomas ou a doença? Sim, esses medicamentos geralmente são medicamentos compostos que contêm ácido acetilsalicílico na sua formulação ou algum outro anti-inflamatório. Então, nesse caso, pode aumentar o risco de sangramentos, né, e de agravamento nos casos de dengue. De dengue, principalmente da dengue hemorrágica, né? Isso pode levar a casos de dengue hemorrágica. Dengue hemorrágica. E uma outra dúvida, você tinha falado sobre a mãe grávida, né, desse risco de passar para o bebê, porque se ela contraiu a doença próximo ao dia do parto, pode passar para o bebê no parto. E aí, como que seria, no caso desse bebê, os sintomas? Ele é um bebê que vai chorar mais? Como é que seriam os sintomas do bebê? Como poderia a mãe perceber? Bom, a primeira coisa é que é importante que identifique a mãe que esteja já apresentando os sinais e sintomas, né? Porque o diagnóstico pode ser mais precoce, né? E os médicos já entenderem que aquele caso, aquela criança que não está evoluindo bem, que está com a febre alta, porque a febre alta é um sinal cardinal, um sinal importante que vai apresentar nos pacientes, nos recém-nascidos, né? Mas é importante que no recém-nascido existe uma gama outra de sintomas, como por exemplo eu citei, você pode ter alterações do sistema nervoso central, as crianças podem ficar irritadas, podem ter perda de apetite, febre alta, né? Pode ter lesões de pele importantes, podem ficar mais inchadas, podem diminuir o xixi, a quantidade de diurese. Elas vão retendo líquido, né? Retendo líquido. São todos sinais e sintomas que demonstram a maior gravidade da doença na criança, né? Por isso que é sempre importante esse diagnóstico precoce na gestante que se infecta de chikungunya. Recentemente a gente ficou extremamente eufórico com a notícia de uma possível vacina contra a dengue. Eu gostaria que vocês comentassem essa vacina. Ela já chegou, está em fase de teste, já está sendo, é possível, e qual seria a eficácia dela?
Nós temos algumas vacinas em desenvolvimento, né? Tem uma que está um pouco mais avançada, uma vacina francesa, já foi testada principalmente no Sudeste Asiático, com uma eficácia em torno aí de 60%. Então, é claro que não é o ideal, mas pode contribuir para reduzir o número de casos. Ela vai proteger contra os 4 sorotipos da dengue, mas a proteção é variável de acordo com o sorotipo. Ainda não está disponível no nosso meio e nós temos o Brasil, né, tem pesquisado, né, através da Biomanguinhos, o Instituto Butantan, o desenvolvimento de uma vacina nacional. O Instituto Butantan fez o Instituto Butantan juntamente com a USP, né, e com um grupo dos Estados Unidos. Isso, não é isso? Entidade americana com financiamento e que deve resultar na proteção e talvez fique mais barata porque é uma tecnologia mais nacional, então a questão do preço vai impactar. Mas a gente não também pode... está em fase de testes. Isso, e mesmo chegando, quer dizer, você protege contra a dengue, mas vai continuar havendo risco do chikungunya, porque as vacinas para chikungunya estão bem distantes de serem comercializadas. Então nós vamos, mesmo tendo vacina para dengue, tem que continuar olhando os focos de dengue, principalmente nessa época de falta de água, que as pessoas estão estocando água, né? Vamos armazenar água da chuva, vamos armazenar porque está faltando água. Então é um momento que a gente tem que redobrar a atenção. Se for estocar água, guardar água, tem que realmente tampar o reservatório. Tá certo. Nosso tempo está acabando? Acabou? Eu ia pedir para eles darem rapidamente, assim, 1 minuto cada um, não sei nem se vai dar tempo de 1 minuto para cada um, mas algum recado que vocês queiram deixar para a população, alguma coisa para frisar na cabeça das pessoas sobre dengue, chikungunya, doutor Frederico? Márcia, a primeira coisa muito importante, sempre essa procura do foco, que tenha algum recipiente, algum foco que possa ser utilizado pelo Aedes aegypti para ser replicado dentro de casa. Então procure isso na sua casa, no seu apartamento, evite o acúmulo dessa água que possa ser um foco de replicação para o mosquito. É o primeiro ponto. Segundo, iniciou com sintomas de dor no corpo, febre alta, procure seu médico. Antes de se automedicar, né? Antes de se automedicar. Você pode até começar a hidratar em casa. Você pode começar já a beber água em casa, porque independente de se for chikungunya ou dengue, o tratamento é esse. Você pode começar essa hidratação em casa, mas procure seu médico, procure o centro de saúde, para receber o diagnóstico adequado e receber as orientações sobre quais os medicamentos você pode utilizar, inclusive para ser marcados os retornos, que é importantíssimo que, por exemplo, na dengue, as pessoas, principalmente esses pacientes mais vulneráveis, de grupos de risco, né, que eles voltem com uma certa frequência no centro de saúde ou no ambulatório para ser reavaliados. Para poder saber como proceder. Acho que não sei nem se vai dar tempo, doutor Alexandre, falar. Vai! Rapidinho, doutor Alexandre. Agradecer a participação, a oportunidade, né, alertar. Realmente prevenir é melhor do que remediar. Sem dúvida. E o remédio, no caso da dengue, é a hidratação. Comece a se hidratar em casa, mesmo antes de procurar o atendimento. Eu acho que essa é a mensagem importante. Extremamente. Gostaria muito de agradecer a presença, a participação e, como eu falei no início do programa, a disponibilidade de vocês em vir até aqui esclarecer as nossas dúvidas e a dos nossos telespectadores. Antes de finalizar o nosso programa, eu gostaria de falar que a promoção da campanha Faço Parte foi um sucesso. E por isso, então, a campanha permanente da Arquidiocese de Belo Horizonte está sorteando mais uma imagem da Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. O próximo ganhador pode ser você, mas para participar, basta estar em dia com a sua contribuição. O sorteio será no dia 2 de maio. Ao contribuir com a campanha, você ajuda importantes projetos como a revitalização do Santuário da Padroeira de Minas, a construção da Catedral Cristo Rei e o fortalecimento da Rede Catedral de Comunicação Católica. Então, participe do sorteio da imagem de Nossa Senhora da Piedade. Para saber como, ligue em horário comercial para a Central de Atendimento. O número é 3319-6111. Repetindo, 3319-6111. Ligue e concorra você também. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa terça-feira, às 5 da tarde e sexta-feira, 1 hora da tarde. E também pelo nosso site, tvhorizonte.com.br, a qualquer momento. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Pense Saúde, uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz no coração e pense em saúde sempre.